Bom, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade das Arenas Inspiradoras. É uma programação do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em parceria com o Festival Internacional de Mulheres no Cinema e os Núcleos Criativos Latino-Americanos. Essa iniciativa tem curadoria de Yael Steiner e Paula Martins e tem por objetivo inspirar e apoiar novos talentos femininos, criando oportunidades de aprendizado e intercâmbio entre profissionais do setor criativo, com ênfase na transversalidade entre mulheres atuantes na literatura e no cinema. A Arena Hora da Estrela fará uma homenagem a Suzana Amaral, uma das maiores cineastas brasileiras, que faleceu em 2020, mesmo ano do centenário de Clarice Lispector, autora do livro A Hora da Estrela, de 1977, obra adaptada por Suzana para o cinema em 1985, grande sucesso de pública e crítica. As nossas convidadas de hoje são Clarice Bujanra, bailarina e coreógrafa, diretora de teatro e atriz. Seu espetáculo de dança As Filhas de Bernarda foi filmado e premiado como o melhor filme de dança no London New Renaissance Film Festival e no Festival de Dakota. E de La Creta, formada em Ciências Sociais pela USP. É montadora desde 1980. A Hora da Estrela, dirigido por Suzana Amaral, foi seu segundo longa, com o qual ganhou diversos prêmios. Sabrina Fidalgo, diretora e roteirista. Estudou cinema na Escola de TV e Cinema de Munique, Alemanha, e na Universidade de Córdoba, na Espanha. Seus filmes, como Média Rainha, de 2016, estiveram em mais de 300 festivais no mundo. As mediadoras são Paula Martins, jornalista, consultora, curadora e produtora cultural, com mais de 30 anos de atuação no mercado. É especialista no desenvolvimento e implantação de projetos criativos para o segmento audiovisual. E a Yael Steiner, empreendedora cultural e cineasta uruguaia brasileira. Sócia da Yael Steiner Cine e Cultura desde 2000, está engajada nos núcleos criativos latino-americanos e em projetos como o longa-metragem Ticun. Hoje, as participantes falarão sobre os processos de criação literária e cinematográfica, adaptação da obra para o cinema e o poder das narrativas femininas. Queria agradecer a presença de todos e todas, e antes de passar a palavra para a Paula, eu vou exibir aqui um vídeo da organizadora do FIM, Minon Pinho, para que ela também traga as suas palavras. Só um segundinho, por favor. Olá, meu nome é Minon Pinho, eu sou diretora do FIM, Festival Internacional de Mulheres no Cinema. Estou aqui para dar as boas-vindas a vocês nessa semana maravilhosa que o festival está em cartaz com um vasto programa educativo, filmes maravilhosos, são mais de 30 horas de filmes que você pode ver a hora que você quiser. E eu estou aqui hoje especialmente para dar as boas-vindas para vocês nessa ação que é do coração do festival, que chama-se Arenas Inspiradoras, é uma parceria com núcleos criativos latino-americanos e que vai trazer em 3 painéis uma ação muito bacana, curada pela Yael Steiner e a Paula Martins. O CPF é parceiro dessa iniciativa, o SESC São Paulo é co-realizador do FIM, já foi na primeira edição e estamos aqui juntas de novo. E tenho certeza que essas muitas mulheres que vão estar debatendo aí vão contribuir muito com a formação, o aprimoramento das vossas funções, olhares sobre o cinema. Então é isso, espero que vocês tenham ótimos encontros aí nessas arenas e aproveito para convidar vocês a entrar no site fincine.com.br. A gente está como plataforma oficial em SAEI, a gente está com um vasto programa educativo com muitas atividades muito bacanas, gratuitas, com transmissão online. Então não percam essa oportunidade de também conferir os filmes e as outras ações educativas que o festival traz, na verdade, para vocês nessa edição. Então,
Um bom debate aí com as arenas e tudo de bom. Um beijo. Bom, então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e todas e passo, então, a palavra para a Paula. Tchau, Maria. Vai com Deus, cuidado. Gente, só um aviso, tem algum microfone ligado. Acabei de montar. Obrigada. Ah, tá bom. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Paula Martins, sou jornalista, como o Danilo já me apresentou. E a El e eu começamos a trabalhar nos núcleos criativos há 4 anos, que a gente desenvolve rodas de conversas e arenas inspiradoras, sempre falando de cinema, de produção audiovisual em geral, né? Eu mesma produzi mais televisão do que cinema, mas porque a gente acredita na força das narrativas e nesses dias a gente está podendo ter a oportunidade de falar das forças das narrativas femininas, né? Quando a gente estava pensando assim em como nos temas que iam ser para esse festival, aconteceu que a Suzana Amaral faleceu e eu falei assim, nossa, que tal a gente fazer um filme da Suzana, não sei o quê, e na hora as duas já tem que ser Hora da Estrela e aqui estamos, né? Porque é uma narrativa muito forte, eu acho que a personagem principal, que é a Macabeia, é uma personagem muito brasileira, muito sonhadora, né? Eu falei até para ela, é tudo que eu queria ser e tudo que eu não queria ser também, né? Porque ela é de uma leveza, de uma ingenuidade que emociona, mas que traz também muitos problemas para a vida dela, né? Enfim, eu imagino que daí a gente fica imaginando como chegar, né, nessas pessoas, como que seria esse processo. Então a gente queria falar um pouco aqui do filme, né, e também dos processos criativos, né, de tantas personagens femininas. Aí eu queria ver, e Dê, você pode começar falando um pouco, porque daí a gente vai passando rapidamente, tem umas falas e vai passando para as outras também, para avançar nos temas, tudo bem? Paulinha, posso comentar uma coisa? Pode, claro. Antes, é o seguinte, bom, meu nome é Yael Steiner, adoro como o Danilo chama. A ideia, como a gente vem falando esses dias, é realmente proporcionar a inspiração. Então, eu, de novo, provoco aqui quem está ao vivo e tem a oportunidade, né, de poder inspirar e ser inspirada, seja bem-vinda a essa roda, seja bem-vindo a essa roda digital. Quem não vai poder assistir depois e a gente vai fazer reverberar essas vozes. Eu reassisti A Hora da Estrela e é muito interessante como quando a gente troca as lentes, né? Eu cheguei ao Brasil em 1982, em meio a uma ditadura, o mundo parecia que transitava aqui, que nada acontecia, né? E foi muito forte para mim ver, né? De 85 o filme, né? Na verdade, ganhou o prêmio em 85, mas que ano vocês filmaram? Deve ter sido o quê? 83, 82? Meio que quando eu cheguei no Brasil deve ter sido filmado, né? Acredito eu. Peraí, tem que desmutar. Tem que abrir o microfone, Dê. Pronto. Então, na verdade, o filme ficou pronto em 85, a gente trabalhou mais em 84, de 84 para 85. Ele foi exibido em Berlim em 86. E eu não acompanhei exatamente, quer dizer, aqui no Brasil tem uma tradição que os montadores não acompanham, foram raros, não acompanham a filmagem, né? Os raros filmes, nesses anos todos de trabalho, foram raríssimos os filmes que eu pude participar desde o início das filmagens. Então, eu acredito que a Suzana tenha começado em 83, 84, por aí. E aí nós trabalhamos em 85, o filme ficou pronto em 85, o ano da produção que consta é esse. E aí depois ela saiu pelo mundo com o filme.
Agora eu vou te passar a palavra. Antes eu queria dizer que a Clarice, ela vai fazer um convite, inclusive, mas ela vai ter que sair um pouquinho antes, e a Sabrina também. Ambas têm, enfim, com essa vida virtual e de teatro e de lives, não tá fácil. Então, a gente vai aproveitar para perguntar depois primeiro para elas, tá? Para a gente não ficar na vontade. E esse negócio que você falou, ideia interessante, né? Eu acabei de fazer um filme documentário com Beto Brant La Planta, no Uruguai, que começou com uma pesquisa e a gente levou o montador. E agora a gente pretende fazer outros episódios. Eu não acho coerente você não ter um montador, assim como incomoda a questão da história, né? A história ela tem que ser cocriada com poesia, com referências, com transversalidade. Né? Um roteiro ele não pode ser, vamos ver lá na filmagem. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, cadê o roteiro? A gente vai lá no roteiro, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas vozes, essa presença no cinema, essa hora da estrela, né, que vai e volta, como mulher, né, sendo uma voz silenciosa muitas vezes, né, mas uma voz que imprime narrativas potentes na tela. Então, eu até proponho que eu fale muito pouquinho e a gente aproveite a Clarice e a Sabrina para, né, otimizar o tempo delas, e eu vou poder estar mais até o final com vocês, então a gente pode conversar mais sobre o processo de produção. Na verdade, as poucas vezes que eu estive trabalhando junto com a filmagem, ainda assim, quer dizer, as duas ou três vezes eram exatamente roteiros mais abertos, né? Um deles até foi com Rui Guerra, que sabia muito bem o que queria e que sabia o que filmava, mas eu nunca vi o quanto que ele filmava, porque cada decupagem dele começava muito antes e muito depois, né? Cada plano dele começava muito antes e muito depois. Então, a gente tinha uma quantidade enorme de material, e acho que era o primeiro musical dele, então ele também queria ver como é que isso acontecia. O outro foi uma experiência que eu tive com a Tata, que, na verdade, ela fez Tata Amaral, ela fez um filme de ficção, mas com um formato de documentário, que foram aquele grupo musical, e o filme se chama Antônia, e também ela precisava do retorno do que estava sendo feito, né? Do que estava saindo, principalmente porque as 4 protagonistas não eram atrizes, né? Não estavam acostumadas com esse lado e com esse trabalho. A Hora da Estrela já tinha um roteiro fechado, e eu acho que quer dizer, além da personalidade da Suzana, ele já tinha um roteiro muito bem fechado e escrito, né? Essa questão do roteiro era muito importante e modifica muito o tempo de trabalho que você tem para você chegar nos lugares que o filme precisa. E A Hora da Estrela era um filme de pouco material, não tinha excesso, era uma produção, acho que barata, e muito precisa. E, ao mesmo tempo, a Suzana muito certa do que ela queria conquistar, né? Então, eu tenho a impressão que com a Suzana, inclusive, não teria dado certo a gente trabalhar enquanto ela filmava, porque até o primeiro contato que eu tive com ela, eu falei, nossa, acho que vai ser difícil a gente filmar, porque ela era uma pessoa muito agitada, muito concentrada, muito firme nas suas decisões, nas suas escolhas, e daí depois eu tive uma surpresa, porque todos esses filmes que eu falei, com exceção do Antônia, da Tata Amaral, que é deles todos o mais recente, todos foram feitos em moviola, que também é uma técnica de montagem completamente diferente da atual, né? Então, são filmes antigos. A Hora da Estrela foi feito há 35 anos, né? E, enfim, isso tudo facilita ou dificulta o trabalho, mas quando o roteiro está mais fechado, a gente, em qualquer uma das plataformas, a gente chega mais próximo daquilo que o filme pode dar. E eu acho que a montagem é esse momento, da gente explorar tudo aquilo que o filme pode dar, mais do que tentar criar o roteiro no espaço da montagem. Agora, eu vou estar aqui e eu sugiro que a gente traga Clarice e Sabrina, porque
De repente, são pessoas, a Sabrina, que eu pouco conheço, vou adorar conhecer um pouco mais. Claro que a Clarissa Bujanra, a gente tem todo, pelo menos o trabalho dela, grande parte do trabalho dela eu acompanho, sou sua fã, inclusive, e aí eu acho que a gente pode ir trocando e depois falar mais especificamente do processo de montagem da Hora da Estrela. O que você acha, Eva? Eu acho genial. Oh, perdão. Eu acho muito interessante que eu estou entre duas diretoras, né? E a minha visão de atriz frente a tudo isso, toda essa... É sempre fascinante ouvir as pessoas que estão por trás da câmera, né? E que eu estranho muito no cinema, como atriz, uma coisa muito simples, que parece ser muito simples, mas como no teatro é uma coisa muito grudada, você percebe que um set tem 150 mil pessoas lá dentro, que às vezes você começa um filme e termina um filme sem conhecer todo mundo, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu tive que aprender a ter calma e aos poucos e entendendo, porque o pessoal é absolutamente imbuído da sua função ali, né? Então, isso é uma coisa que aos poucos eu fui aprendendo, e o quanto é importante você entender as pessoas que estão no set, que estão no estúdio com você, sabe? Entender a função delas e até onde você pode cooperar, né? Eu lembro que eu fiz uma novela há muito tempo, e era com a Ana Paula Arósio. Ela estava começando, e o Abujanra que dirigia. E ele falou assim, você vai ver o que é uma atriz saber se colocar para a luz. Eu não tinha a menor ideia do que se colocar. Até hoje eu erro tudo, entendeu? Esperando o diretor falar. Mas a Paulinha não errava. Ela sabia exatamente como se colocar. E isso eu acho uma coisa fascinante, né? A outra são esses espaços imensos que a gente tem entre um trabalho e outro. Isso, para mim, como eu acredito como meu alimento, né? Eu mamei nas tetas da dança, anos da minha vida, é uma disciplina e a repetição diária, né? Uma bailarina, ela não ensaia 3 meses, 4 meses para dançar uma. Ela passa o ano inteiro, os anos da vida dela, todos os dias, numa barra, num chão, fazendo o seu trabalho para poder dançar uma semana em cartaz. Mas, enfim, então, eu senti muito, e sinto ainda, essa lacuna, esse vácuo entre um trabalho e outro. O exercício faz uma falta muito grande. O primeiro filme que eu fiz mesmo, assim, para valer, foi com o Rachembar, que foi... As professoras, como é que é? Oh, meu Deus. Enfim, era com a Beth Faria, não sei o que das professoras, agora me deu um branco. Garotas do ABC, não, né? Não. Essa história que você era uma das professoras. Era uma coisa sobre as professoras. Anjos do Arrabalde. Anjos do Arrabalde. Foi o primeiro filme que eu fiz. E, por uma sorte, porque eu não sabia exatamente, tinha ouvido galo cantar, não sabia onde, eu ganhei o prêmio Governador de Estado Melhor Atriz. Aí eu falei, nossa, vou começar a fazer cinema. Que legal, estou abrindo mais um canal. O próximo convite veio de um teste que eu fui fazer 20 anos depois. Nossa! Então, entre o meu primeiro trabalho e o segundo, e por coincidência foi com a Beth Faria também, uma atriz maravilhosa que eu gosto muito, me ensinou muito. E como é bom você ter do seu lado parceiro, sabe? Atrizes que contracenam e que colaboram e que... Nossa, isso é fundamental. E ter num set uma equipe sinérgica também, né, gente? Acho que é uma coisa que muda muito, né? Assim, se você tem uma equipe que está coesa e que está bem orquestrada, aliás, eu acho que os diretores, a Sabrina pode falar mais para a gente sobre isso, hein, Sabrina? Dessa coisa de como que de ser a maestra, a maestrina, né? De todo esse
toda essa turma numerosa e talentosas, e como que funciona para você? Como que funciona o seu set? Conta para a gente um pouco. Abre o microfone. Ah, agora sim, né? Agora sim. Ah, tá bom. Bom, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer o convite para participar. Né, no primeiro momento, eu fiquei me perguntando assim, gente, mas por que me convidaram? Não, porque, né, assim, claro, a Suzana Amaral é uma diretora maravilhosa, né? Esse filme é um filme icônico, né? Tanto o livro, que foi o último romance da Clarice, né? Que foi editado pouco antes dela morrer, quanto o filme, né? Se tornaram obras icônicas. Mas eu fiquei me perguntando muito, né, o porquê de eu estar aqui, né? Mas eu mesma achei a resposta e achei interessante. E eu acho que é isso, eu acho que é uma honra poder estar falando sobre esse filme, sobre essa grande diretora, que, ao meu ver, também não foi muito reconhecida em vida, né? Muito por conta também, acho que dessa misoginia do cinema mesmo, né? Que o cinema brasileiro é um cinema muito heteronormativo, né? Muito patriarcal. Então, são só os homens brancos, os homens ricos, que, né, a gente só pensa nesses nomes, né, quando a gente pensa em cinema brasileiro, ou só esses nomes são referenciados, né, na maioria das vezes. Poucas vezes falam de nomes, né, das mulheres, das grandes mulheres que já estiveram e que continuam e que estão por vir, enfim. E a Suzana Amaral é uma grande, não só diretora brasileira, mas da América Latina como um todo, assim. Acho que ela é uma das maiores mesmo, e acho que ela foi pouco celebrada em vida, né? O próprio filme A Hora da Estrela foi um dos filmes mais premiados, né? A Marcélia Cartacho ganhou o prêmio de melhor atriz na Berlinale, acho que de 86. Eu era muito criança na época, assim, mas eu lembro de flashes, assim, acho que eu tinha 4 anos, 4, 5 anos, mas como eu venho de uma família de artistas e tal, então os meus pais, minha família sempre foi muito ligada nessa coisa toda. E eu lembro, assim, muito vagamente, né, desses flashes do filme em Berlim. E que, na época, em 86, era um grande feito. Ainda continua sendo um grande feito hoje em dia, mas naquela época era muito mais difícil, talvez, para um filme brasileiro chegar lá, né? E eu acho que por isso tudo, o filme também ganhou outros prêmios e tal, eu acho que o nome dela, dessa grande diretora, deveria ser mais aclamado, eu acho, na minha opinião. E aí, respondendo a sua pergunta em relação ao trabalho de direção, porque, né, quando a gente pensa em direção de cinema, é diferente, eu acho que de outros tipos né, de direção de TV ou direção de teatro. O diretor-autor, sobretudo, né, o cineasta, ele é o condutor, né, da orquestra, né? Então, tudo passa por ele, por ela, no caso. Então, essa escolha, né, de conduzir essa orquestra, né, do cinema é uma escolha muito especial, porque você precisa interagir com toda a sua equipe, você precisa interagir com todos os departamentos, né? Você precisa ter um olhar sensível, não só para os atores, para o que você quer deles, mas para o texto, para o roteiro, para a maquiagem, para o figurino, para a direção de arte, né? Para o som. Travou para mim aqui, Danilo. Será que é para todo mundo? Travei? Olha, para mim tá funcionando Para normalmente. mim, não, tá normal. Eu acho que a ID travou, né? ID, se você estiver ouvindo, tenta fechar o vídeo que melhora. ID tá ouvindo ou caiu? Mas quem sumiu, gente? Eu tô Acho aqui? que você tá aí, Sabrina, você tá aí. Então, Pode seguir que eu vou falando a gente vai falando com a ID no inbox, tá? Pode seguir. Tudo normal, né? Vocês estão me vendo? Sim, sim, estamos te vendo e ouvindo. E agora sumiu todo mundo? Também eu trabalho.
Oi, Gente, Sabrina, o que aconteceu? oi, eu tô aqui? Eu tô Tá me aí, vendo, você eu tô tá vendo aí. todo mundo. Tá, então pode seguir. Tá. Não, eu acho que por ser um trabalho artesanal, né? Porque é um trabalho que envolve muita dedicação e conhecimento e escuta, né? De vários setores diferenciados, né? Tenso e tudo isso. É como uma região, uma orquestra, né? Você está ouvindo cada instrumento, mesmo os instrumentos que não são ouvidos a olho nu, se é que se pode falar isso, você está ali atenta, entendeu? Assim, tipo, as coisas que as pessoas não estão vendo, né? A maioria das pessoas não vê, a gente está ali, né? No controle da situação. Então, é um trabalho muito, muito interessante. Eu estava ouvindo né, a fala anterior sobre o processo de montagem do filme e como é essa questão, né, e como é louco isso, né, dos montadores, da gente ter um pouco essa cultura dos montadores não frequentarem o set, né, e como isso acaba repercutindo de uma maneira, mas não diria difícil. Eu acho que, por um lado, é até interessante, né, que a montadora não necessariamente esteja no set, porque eu acho que quando a gente vive esse processo, porque o set ele é o resultado de um processo, né? Então, você chegar no set, você já passou por decoupagens, você já passou por várias versões de roteiro, né? Vários tratamentos de roteiro, já passou por seleção de elenco, escolha de equipe, mil coisas, pré-produção, né? Quando você chega na filmagem, né, você já chega com uma bagagem, você já chega cansada no set. E aí, essa imersão no set de filmagem, ela é muito intensa, né? Assim, mesmo que seja a curto prazo, que seja, sei lá, às vezes você filma... meu último filme eu filmei um dia só, né? A gente teve uma diária só. Mas foi tão intenso que a gente está junto até hoje, né? Essa equipe a gente se fala quase todos os dias, né? As pessoas continuam trabalhando umas com as outras, né? Enfim, é um momento muito especial, mas ao mesmo tempo é um momento que a gente perde um pouco a perspectiva também. Quando a gente chega na montagem, na ilha de montagem, né? No caso, eu, diretora, eu já vi tudo aquilo, eu já estou tão imersa dentro desse processo que eu não consigo ver mais nada com muita objetividade, sabe? Então, acho que às vezes é importante que uma montadora não necessariamente tenha estado no set, porque vai ser um olhar fresco, um olhar novo, assim, sabe? Ela vai agregar valor para aquilo tudo que eu fiz e trabalhei, né, ao longo de meses, e vai conseguir olhar para aquilo tudo com mais objetividade do que eu, assim, sabe? Porque justamente ela não estava ali nesse processo todo. E vai poder ver coisas que, de repente, a gente não consegue, porque a gente tem os diretores, nós nos apegamos, às vezes, a coisas que uma pessoa que chega com um olhar fresco fala: não, gente, isso daqui não dá, não vai poder, entendeu? Já está muito longo, esse filme já está, né? Tipo, isso não é importante para a narrativa. Então, acho que tem esse lado também, né? Porque é bom, né? Da montadora não necessariamente estar no set, mas os Estados Unidos já tem uma cultura diferente, né? Os Estados Unidos já tem essa cultura que muitos montadores vão para o set. E o que é interessante também, porque, por outro lado, eu acho que pode agregar valor de outra maneira também, assim, né? Porque já estavam ali vivendo esse processo e aí podem entender coisas que, de repente, de outra maneira não entenderiam, sabe? Já não tem tanta... diminui um pouco a distância e uma certa frieza, assim. Mas é isso, eu acho que é basicamente isso, assim, a minha experiência como diretora, assim, envolve mil questões, assim, eu sou muito específica, assim, eu sou uma diretora muito autoral, assim, E eu como você não... escolhe as suas histórias, Sabrina? Então, são minhas histórias, né? Assim, eu não sou muito aquela diretora que dirige roteiros de outras pessoas. Até acontece, né? Claro, se for contratada, tá? Mas é uma questão muito comercial, enfim. Mas eu tenho meu trabalho é muito autoral, assim.
dirige os meus roteiros, as minhas histórias. E eu gosto disso. Assim, a minha intenção é criar linguagem, é criar um estilo, né? Assim, o meu objetivo, né? A minha ambição enquanto cineasta é justamente que as pessoas consigam identificar o meu estilo, a minha obra, né, nos primeiros minutos do filme, né? Assim como a gente tem essa relação com vários diretores, né, como grandes diretores, como o Almodóvar, a gente vê os primeiros minutos de um filme do Almodóvar, a gente reconhece, né, das cores, né, fortes, né, enfim, mil coisas. E o Spike Lee e tantas outras, né, tem várias mulheres também, Ava DuVernay e outras tantas, né? Então, a própria Suzana Amaral era uma diretora que tinha um estilo próprio, né? Então, a gente reconhecia, né, essa linguagem dela, por exemplo. Então, esse é meu objetivo, assim, né, enquanto diretora também, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Eu queria fazer uma provocação. Sim, a gente está se inspirando mutuamente. Eu queria fazer uma provocação aqui. Das três, a que eu conheço um pouco mais as referências é a Clarice, né? Mas para a gente contar uma história, né? Se você for contar a mesma história do livro da Clarice, se você ler o livro, você vai contar sobre as tuas lentes, né, Sabrina? Eu vou contar sobre as minhas, como uruguaia, a Clarice vai contar enquanto bailarina, enquanto atriz, e por aí vai. Então, uma vez a gente fez os núcleos criativos em meio ao Cinema do Brasil, nem me lembro o que era, de festivais, e veio a diretora de Sundance, né, do laboratório, do Lab, e o Luiz, que é de Portugal. E a gente debateu muito que aqui no Brasil, na América Latina, apesar do cinema autoral, e aí eu não estou falando de gênero, faltam referências, falta literatura, falta música, falta... É isso, falta cancha, e não tem a ver com idade, né? Mas falta poesia, né? Então, por exemplo, eu sei que a Clarice ama poesia, né? Vem da dança, vem da música. Então, eu queria que vocês contassem um pouco, independente de montadora, diretora, roteirista, atriz, bailarina, enfim, negra, branca, mulher, independente disso, quais são as referências de vocês que inspiram para você chegar na catarse, seja da atuação, seja do compartilhar uma direção, ou seja da montagem de um filme? Então, na verdade, eu gostaria de retomar um pouquinho, acho que assim, ir um pouquinho atrás, quando a Clarice estava falando o comportamento diante das câmeras, né? Porque é claro que hoje em dia, cada vez mais, como a Sabrina é uma pessoa mais jovem e está inserida no mundo da nova tecnologia, hoje, cada vez mais, as montagens se fazem simultaneamente, quer dizer, o montador segue sendo aquele que chega fresco, na verdade, e eu acho importante o montador chegar fresco das intenções da filmagem, né? Ou até do clima todo da filmagem. Eu, por exemplo, tenho, nessa larga experiência, porque eu continuo montando, eu tenho, por exemplo de diretor que chega impregnado com a visão de um momento de filmagem que foi tão afetuoso, afetivo, etc., que foi difícil ele se desapegar de todo esse clima. E aí o meu papel ali como montadora era exatamente, e sempre eu acho que de qualquer editor ou montador, é poder enxergar o filme aquilo que ele realmente está expressando, né? Às vezes ele está expressando aquilo que o diretor, em geral, né, ele está expressando aquilo que o diretor imagina, mas muitas vezes o diretor ele abre os olhos para aquilo que o diretor gostaria de expressar, mas que não está ali na tela. E aí eu volto para os comentários da Clarice, quando ela, atriz excelente do jeito que ela sempre foi, ela fala da questão da luz, né? Ou da questão, por exemplo, do ângulo, quer dizer, qual a lente que está sendo usada para que até o ator possa entender a intenção, de que forma ele vai passar a intenção dramatúrgica daquele momento, né? Eu lembro que eu tive um tempo de trabalho e de convivência com Joel Barcelos, que era um ator de cinema
muito experiente e muito bom. E ele me dizia que ele sempre chegava no meio dessa loucura toda que é um set de filmagem, ele chegava devagarinho perto do fotógrafo, do assistente de câmera, para poder entender qual era a abrangência da lente que estava sendo usada para rodar determinado plano, né? Porque daí ele sabia, pelo menos tinha mais noção do quanto ele expressaria para aquele tamanho de tela, né? Então, eu que venho de uma fase de cinema bastante diferente, porque antigamente a gente trabalhava com um material, quer dizer, tinha filmagem, era o negativo, ia para o laboratório, voltava e chegava na sala de edição, num processo mecânico, né, completamente mecânico, de organização desse material, para o montador poder conhecer, estivesse ele no set da filmagem ou não, estivesse ele trabalhando simultaneamente a filmagem, né? Ele precisaria de toda uma organização e conhecer os vários planos para uma fase que eu acho fundamental e que talvez esteja se perdendo um pouco no processo de agora. Todo mundo atribui à montagem o ritmo de um trabalho, de um filme, de uma série, de um telefilme. Mas a escolha dos momentos mais expressivos, seja da atuação dos atores, seja da angulação, né, dos personagens, a escolha de cada trecho do material que vai ser usado, para mim, é extremamente importante. E se já naquela época de Moviola os produtores acabavam pressionando a gente, porque a montagem era praticamente o final do processo de um filme. Depois teria, claro, a edição de som, que também era feita inicialmente pelos próprios montadores. A partir de um tempo é que também esse trabalho se especializou para depois tudo aquilo que foi criado chegar num laboratório e chegar numa cópia final, né? De qualquer forma, era um final de processo, a produção sempre tinha pouco dinheiro, mas se tinha um pouco mais de tempo para você poder conhecer a essência, né? Primeiro, conhecer todo o material, que não era nessa quantidade excessiva que se faz hoje, e acho que muitas vezes sem a necessidade desse excesso, porque antes se pensava mais, se procurava mais as coisas, mas, enfim, a gente tinha mais tempo para poder realmente trazer à tona o melhor daquilo que foi feito. E eu acho que trabalhar simultaneamente a filmagem, pelo menos dentro da minha experiência, a grande vantagem é trazer já quase que de imediato a resposta daquilo que está sendo feito para o diretor, que às vezes é exatamente aquilo que ele estava prevendo, ou está mais ou menos perto, ou está tão longe que ele precisa, de repente, mudar toda a sua forma ali, o seu entendimento daquele trecho do filme para poder realmente expressar aquilo que ele deseja. Mas eu acho interessante ouvir o ponto de vista de um ator e de uma atriz, como estava a Clarice aqui. Sabe o que eu queria falar, Ide? Você viu o relato da Sabrina, né? Eu perdi muito. Todos nós sabemos da quantidade de responsabilidade de um diretor de cinema. Tudo. Era antes e continua sendo agora. Eu fiz um curso de direção nos Estados Unidos e eles diziam assim, é obrigação do diretor desde o porteiro do teatro. Então, esse domínio. Então, quando você entra num set, você tem que entrar muito segura, porque a sensação que eu tenho, tem milhões de coisas mais importantes do que você ali. Às vezes você faz uma puta de uma cena maravilhosa, fala, não deu o som, chiou, passou o avião. Aí você quer se matar e faça das tripas coração e tente repetir o que você fez. Então, esta sensação, eu ainda hoje digo, eu não sei fazer cinema ainda. Eu não tenho a autonomia, assim,
a segurança que eu tenho no palco de teatro. Cinema, eu falo, caralho, meu Deus do céu, o que vai ser, o que não vai ser. E aí você busca o olho de um outro. Isso é a minha insegurança, né? Mas, às vezes você olha para o diretor, ela já marcou aqui com você, ela está vendo lá, você teve não sei o quê, não sei o quê, tem 500 assistentes, 500 tudo, então um vem e fala uma coisa, outro fala outra, outro arruma uma blusa, que você vai rodar e a coisa não estava boa. Então, o grau de concentração, para mim, de uma atriz num set de filmagem é quase tão importante quanto a diretora. Eu dirijo também, eu me ajoelho para qualquer diretor ou diretora, porque é uma função absurda de responsabilidade, mas é difícil. A atriz tem que ter muita confiança, muito preparo, porque no set ela não vai ser a peça mais importante ali, não. Eu acho que daí vai depender até do próprio diretor, porque assim, eu acho que tem diretores que trabalham muito bem com os atores, outros que talvez estejam mais ou trabalham mais tudo que está ao redor da atuação dos atores e que necessita alguém mais experiente para poder tirar do ator aquilo que o papel está exigindo, né? Eu, infelizmente, perdi muita parte da fala da Sabrina, então não pude entender ainda qual a experiência dela, não pude conhecer. Na internet aqui, agora eu estou no celular, na sala, perto do modem, e ainda assim eu vejo que está precário. Mas eu acho que um ator de cinema precisa ter muita entrega e confiança ao trabalho do diretor. Com e o certeza. Diretor precisa ser firme e saber o que quer, porque ele realmente é o maestro de tudo, e não só dos personagens, dos atores, mas das várias pessoas, de várias funções, né? Quer dizer, como é que está saindo na tela, tem que dirigir o fotógrafo. Aliás, é uma parceria muito interessante, eu acho que a fotografia, dependendo de quem é o diretor de fotografia, e câmera, principalmente, ajuda muito ao diretor. Mas é que ele tem que estar ligado, como você falou, tem que estar ligado em tudo, porque ainda, hoje em dia, pode ser um pouco diferente, mas são vários, às vezes, e antigamente, era um mergulho tão intenso numa convivência, que se ainda fosse uma locação num outro espaço que não o espaço onde todos viviam, existia uma quantidade enorme de confusões ali, de relações, etc. E tudo precisava ser administrado, né, pela parte da direção. Mas o que, para mim, mais assim, sempre me impressionou também é a capacidade do ator, junto com o diretor, dele conseguir manter razoavelmente o tom da dramaticidade, porque, em geral, o cinema você... Raras vezes, antigamente, não sei como está agora, a Sabrina pode falar, você trabalha na continuidade, na continuidade da história, né? Muitas vezes, por várias questões, inclusive de atores e atrizes não estarem disponíveis, você, às vezes, fazia, sei lá, os planos finais para depois ir para o começo e depois ir para o meio. Isso, para mim, é uma loucura, porque, de alguma forma, o ator e a atriz precisam resgatar o clima, né, daquele momento da história, né, para poder realmente atuar de uma forma equilibrada, harmonizar assim, todo o tom da dramaturgia. Mas eu acho que, se não tiver uma super entrega, principalmente ao diretor, fica difícil, porque ele é que está... realmente, ali, primeiro, vocês têm que se concentrar, né, no meio daquela parafernália toda, ainda, por mais que as equipes hoje sejam menos numerosas, os equipamentos mais leves, ela é enfim, muita coisa acontecendo ali, né? Mas ainda nada substitui o trabalho do ator e a lente do diretor e sabe, a questão de você ver uma narrativa autêntica e de você ver uma narrativa que ela tem tudo menos a narrativa, né? Então você tem uma super cenografia, você tem uma super montagem, um som. Agora, é interessante, você estava falando de montagem, né? Outro dia eu fui na FAP dar uma palestra
e uma turma de comunicação, não de cinema, mas de comunicação, me perguntou o que era moviola. Entendeu? Então, quer dizer, a moviola está para o fax, e foi anteontem, quer dizer, eu sou da geração que estudou e eu montava em moviola. Enfim, não tem... E as referências, essa questão do ator e do diretor, eu acho que tem que ter um trabalho, não só de preparo, como o teatro, eu venho falando muito isso, né? Porque eu acho que o diretor, quando ele vai escolher os personagens dele, os protagonistas, né? Os humanos, né? Que vão dar voz a essa narrativa, independente da técnica, independente dos outros profissionais, esse ator ele tem que ter mais perguntas e menos respostas, ele tem que ter intenções. Óbvio que você tem um roteiro, mas se esse ator ele não tem a dinâmica com você, diretor, né, da parte da alma da história, né, da narrativa, tem um ator argentino muito conhecido que, enfim, eu galguei, conhecia, aí cheguei nele. Aí olho no olho, tudo lindo. Chegou uma hora que ele falou, mas você vai ter que falar com o meu agente. Falei, tá bom. E aí esse agente, eu queria outro ator. Aí esse outro ator, ele falou assim, não, primeiro você tem que fechar o cachê comigo e depois você vai falar com ele. Eu falei, eu não vou fechar cachê, porque eu não sei se o teu ator, ele tem a intenção que eu quero pro meu personagem. Eu não sei se aquele personagem é para ele. Eu não sei. Então eu não vou fechar cachê nenhum. Então, quer dizer, você tem que ter uma cumplicidade, né? Para a mulher é muito difícil. Né? Porque, assim, a Hora da Estrela, voltando à Hora da Estrela, quer dizer, a coisa incrível que aconteceu foi a Suzana procurar e encontrar aquela atriz que nunca tinha feito cinema, quer dizer, além da Hora da Estrela ter sido o primeiro longa-metragem da Suzana Amaral, ela trouxe uma atriz que ela me contava, ela foi ver, ela saía para o teatro para ver quais eram os atores daí. De repente, tinha um grupo da Paraíba, aonde ela viu a Marcélia Cartacho e achou que a Marcélia Cartacho poderia ser a Macabeia. E a Marcélia Cartacho, que não estava acostumada com cinema, enfim, e atuar no cinema, ela foi de uma, assim, se encaixou completamente, né? Porque naquela época ainda, apesar do meu primeiro filme ter sido o primeiro filme que eu montei já ter sido feito com som direto, captado o som direto do filme, porque também, enfim, outras questões, mas eu até batalhei muito para que fosse um som direto, porque eu tinha tido um trabalho com uma montadora francesa que veio para LC Barreto trabalhar lá, eu fui assistente. Então, eu batalhei muito para que o filme tivesse o som direto. A Hora da Estrela não tinha. Ela tinha um som guia, que era como se realizava antes, para você daí dublar. E eu fiquei assim encantada e maravilhada com a Marcélia, porque ela tinha uma facilidade para dublar e trazer a interpretação da voz junto com o ritmo do que ela tinha falado. Mas, ainda, acho que há 2 anos atrás, ou 3, eu fui do júri do Festival de Brasília e a Marcélia era um outro componente do júri. E, por acaso, teve uma sessão, nós não sabíamos, da Hora da Estrela, com essa cópia já que passou, que é uma cópia retrabalhada, né? E a Marcélia me contou, por exemplo, que a convivência delas, apesar dela ser da Paraíba e a Suzana daqui, era muito intensa, ao ponto da Marcélia, eu não sei se a Suzana tinha feito aquela camisolinha, ou se a mãe, ou se ela perguntou se a Marcélia tinha uma camisolinha, e fez a Marcélia usar lá na Paraíba, antes do filme, por muito tempo, para que ela pudesse ser velhinha, sujinha, como aparece no filme, né? E teve uma troca entre as duas, né? Que deu enfim, que deu esse resultado, e eu acho que é o grande trunfo da Suzana como diretora, pela escolha, e a Suzana gostava muito de dirigir ator, tanto que o neto dela, hoje em dia, ele faz cursos de direção de ator, ele se desenvolveu nessa área, né? E ele era muito assistente dela e estava sempre muito próximo dela. Mas tem umas atuações, tem uns momentos
que essa delicadeza que a Paula fala da personagem Macabé, etc., está expressa e completamente expressa assim ali, né? São momentos delicados de atuação aonde a Marcélia fala muito, né? Imagine ela não ter encontrado a atriz ideal para fazer esse papel. O filme seria completamente outro, né? Mary, você quer falar alguma coisa? Só uma frase. Imagina. Falando sobre essa relação diretora e atriz, o Abu Janra dizia: a trepada é comigo, o parir é teu. Essa frase é tão forte e é tão perfeita, sabe? O teu relacionamento ali com... Isso nunca aconteceu no cinema para mim, porque sempre tem muita pressa, né? Mas no teatro é aquela olho no olho, né, da atriz e do diretor, aquela força, aquela troca. Aí ele disse: olha, agora ok, o parir é teu, vai e faz, né? A gente já esmiuçou, já ensaiou, já foi, agora faz o que você quer. Eu me meti a besta num último filme que eu fiz, sugeri, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu cheguei umas 3, 4 vezes para o diretor e sugeri. Uma vez era um gesto, a outra vez era um silêncio, que eu achava melhor do que a palavra. Nada foi aceito. Absolutamente nenhuma ideia foi aceita. Aí eu falei: bom, ou eu vou cair das minhas pernas, eu vou entrar num grau de segurança, porque isso queria dizer: você não está fazendo o personagem que eu não estou fazendo o personagem que ele quer, né? Então, de duas uma, ou você cai a ficha, cala a boca e faz exatamente o que te pedirem, ou então você está ferrada, porque ficou provado que o que você imaginou não ornava com o que o diretor queria, né? Então, essa trepada com a diretora antes, para poder parir depois, porra, isso é fundamental. É claro. Sabrina, e como é a sua relação, Sabrina, com as suas personagens, com os seus atores? Então, eu tenho uma relação muito intensa, assim, e eu decidi já há um tempo, assim, eu trabalho quase sempre com os mesmos atores. Eu criei quase uma coisa meio teatral, no sentido assim de um ensemble, né? De quase uma companhia que eu tenho, assim, porque eu trabalho com a mesma equipe, né? Tipo, com a mesma montadora, com a mesma fotógrafa, os atores, né? Então, assim, né? O técnico de som, né? A pessoa, o mixador, né? Também na pós-produção, eu trabalho muito com as mesmas pessoas e principalmente eu gosto de trabalhar com os atores, né? Nem sempre os atores eu estou trabalhando sempre com eles, mas são atores que em algum momento já trabalharam comigo e já me conhecem. Eu gosto de criar essa relação, assim, porque eu estava ouvindo a Clarice falar agora, né? Essa coisa dela tentar agregar valor, né? Tipo, eu acredito muito nessa relação do ator como coautor também. Porque eu não acho que o ator é só uma marionete do diretor ali no set. Ele tem que fazer só o que ele quer. Eu acho que não. Assim, para mim é um processo. Eu ensaio com os meus atores, né? Eu escuto, né, muito deles. Assim, eu abro a minha escuta para os atores. Muitas vezes os meus atores me dão várias ideias incríveis que eu não tinha pensado antes. E muitas das vezes eu acato as ideias também, antes ou durante, né, a filmagem. Então, eu sou muito aberta nesse sentido, assim. Claro que eu tento sempre seguir, né, a minha linha, né? Eu tento sempre chegar no meu objetivo como diretora, como realizadora, mas eu acredito também na coletividade artística, sabe? Porque também sem esses atores eu não conseguiria ter o meu filme. E eu acho que eles precisam ter confiança em mim e vice-versa para que a gente consiga fazer um trabalho de criação lindo, né? Assim, minimamente. Então, se fosse comigo, Clarice, eu teria catado algumas das suas ideias. Não, peraí, Sabrina, deixa eu só fazer um parênteses. Provavelmente ele me salvou. Eu devo ter tido alguma ideia de merda que ele falou: não, minha filha, não faça isso, não. Ou não. Tem os dois lados, tem os dois lados disso que eu te falei, né? Provavelmente ele me salvou,
entendeu? Porque ele tem a noção inteira do personagem, entendeu? Eu sei imaginar o diretor, ele tem aquilo, ele sabe que aquilo, ele sabe que a cena que virá depois, que eu não sei o que ele vai fazer, entendeu? Então, eu tenho o maior respeito e eu faço, e eu não me sinto mal em fazer isso, entendeu? Porque eu tenho certeza que o diretor tem a noção global, e por mais que eu tente, eu estou no meu umbigo e do meu colega que está comigo. Mas agora que foi engraçado. Também tem o contraponto, né? A gente conhece vários diretores, por exemplo, o Daniel Burman, argentino, é um querido, né? Aquele diretor que brincam, né? Que é o diretor de um ator só, né? Quer dizer, ele só faz com aquela equipe, com aquele ator naquele lugar. E aí aconteceu uma história que ele foi transportado para o Brasil para dirigir. E as pessoas que trabalharam com ele falaram, Yael, ele não tinha noção da câmera. Sabe um menino mimado? Ele é ótimo, mas tem que tomar cuidado para a gente não ficar muito enraizado na não experimentação, sabe, a zona de conforto? Então, também é importante o ator ser desafiado pelo diretor, o diretor ser desafiado pelo ator, as narrativas serem compartilhadas, a gente não ficar... Né? Vocês não acham? Eu acho. Eu acredito muito nisso, porque essa hierarquia do cinema também, esse modus operandi, né? Assim, de fazer cinema muito hierárquico, tudo bem, tudo é válido, mas eu acho que existem outras possibilidades também de fazer cinema que seja mais generoso e que seja mais aberto, que seja mais coletivo também, seguindo a linha da diretora, que é a grande maestra dessa orquestra. Mas eu acredito muito também que eu, como diretora, também possa estar deixando de ver determinadas coisas que, de repente, uma atriz vai, num momento, me falar e eu vou falar, é isso, realmente, faz sentido o que você está falando. Ou não, mas eu acho que eu não gosto muito dessa ditadura hierárquica desse cinema um pouco engessado, né, de um tempo atrás, assim, onde nada... E vem muito da publicidade essa hierarquia, né, Sabrina? A publicidade acho que trouxe muito essa hierarquia para o cinema brasileiro, né? O diretor... Acho que tem um pouco, a gente tem essa escola, né? Que o fazer artístico vem da televisão e a técnica da publicidade, né? Exatamente. Acho que é legal isso, a gente poder se desgarrar, né? Desse... Sem dúvida, porque eu acho assim que o bom diretor é aquele que sabe abrir os seus ouvidos, né, e a sua audição para todos que ele escolheu para contribuírem e trabalharem com ele, né? Eu acho que a questão das escolhas, não só... E aí, em obra literária, eu acho que é mais difícil, porque, sem querer, a gente, lendo, a gente imagina, né, alguém ou alguma pessoa que, às vezes, nem existe. Mas ele precisa saber ouvir a sua equipe, o seu fotógrafo, assim como o seu montador, a sua montadora, né? Vamos falar... Eu estou falando no masculino, talvez até por ser mais sei lá, talvez a mais velha de vocês todas, mas, na verdade, não pensando em sexo, porque eu, assim, não pensando se é o homem ou a mulher. E, hoje em dia, a gente, felizmente, apesar de muitas batalhas de mulheres antigas, e eu, desde o início do cinema, e tem uma fase, eu tinha uma irmã que, enfim... sofreu todas essas questões como cineasta, né? Mas eu acho que a diretora ela precisa saber ouvir e não perder aquilo que ela sente, né? Para poder expressar as coisas, mas estar aberta para todas as opiniões que surgirem, né? E eu tenho a impressão que esse engessamento que dizem que você está se referindo num cinema passado, eu, pelo menos, apesar de ser tão mais velha que vocês, eu não vivi esse tipo de coisa. E eu acho que depende muito mais da personalidade do diretor do que de uma forma de fazer cinema, né? É que antigamente tinha muito mais gente, e aí os equipamentos eram mais pesados, tanto de captação de som como de imagem, tudo isso foi mudando, as equipes foram se reduzindo, foi se entendendo que, e ainda cada vez mais, imagine agora com nossa tecnologia de celular e tantas plataformas de exibição que a gente tem por aí, né?
Mas eu me lembro, por exemplo, em relação a essa questão, que não é talvez o seu caso, porque, como você falou, você sempre é autora, você é a autora das suas histórias. Eu trabalhei em 2 filmes, 3, na verdade, antes de fazer o primeiro longa, com Carlos Prates Correia. O primeiro era uma ficção dele, assim, da autoria dele, roteiro dele, etc. O segundo era Noites do Sertão, que era uma adaptação de um conto do Guimarães Rosa. E a gente estava muito próximo, e a gente estava lendo, então ele toda hora me perguntava que atriz que eu via, né, para aqueles personagens. E a personagem principal, na verdade, fisicamente, ela até não corresponde àquilo que a gente sentia lendo o conto, mas assim, o ar dela, a emoção dela, ela era uma personagem radiante, né? Mais do que tão completamente bonita, etc. Quer dizer, isso que nas obras e nas adaptações das obras literárias, não só nessa, principalmente, aparece, e o diretor precisa ter a sensibilidade também desde lá, ou o diretor, junto com o roteirista, porque eu nunca trabalhei assim num filme em que o diretor tivesse encomendado, quer dizer, sabe, ou que o roteiro não fosse a Hora da Estrela. A Suzana está lá junto, né, com Alfredo Oroz, roteirista. Então, em geral, eles, pelo menos onde eu conheço, eles trabalham juntos para que a história e as adaptações literárias realmente tragam o estilo do diretor, como você falou, porque a gente logo percebe, né? E contendo e sendo leal à história, né? Aquilo né? Que a gente precisa depreender da história. Né? Mas eu acho que cada vez mais eu vejo na edição, na montagem. Eu comecei a trabalhar esses espaços da Moviola, eles eram assim, você trabalhava na contraluz, a moviola, quando você dava um play nela, ela baixava a luz, aí você, em geral, estava só com o diretor, não tinha muitos assistente mesmo do trabalho, sim, porque você tinha que ficar pegando o filme, fazer rolinho, organizar as sobras, porque às vezes a gente cortava 2 fotogramas do filme, e aí podia ser que a gente ia querer tê-lo de volta. Então, precisava ter uma pessoa do lado para ir organizando essas sobras. Mas o respeito ao espaço da montagem era tão diferente que, por mais que eu fosse aberta aos palpites e às opiniões dos meus assistentes, tinha, assim, um outro clima. E hoje em dia eu vejo o quanto que, mesmo nas ilhas de edição, com as séries que estão por aí, cada vez o trabalho se torna mais coletivo, né? Então, Deixa eu é fazer... interessante a Sabrina estar com a gente, porque ela traz esse lado do agora, né? Ide, eu queria fazer uma pergunta para a Sabrina, que tem me atormentado bastante a cabeça. Eu acho que tem esse negócio, o cinema da mulher, a mulher, a mulher, a mulher. O simples fato, por ser uma mulher dirigindo, já é filtrado pela sensibilidade, pela alma feminina, né? A minha pergunta é assim: você tem alguma meta, assim, meta não, algum desejo de fazer filmes intrinsecamente, seriamente, discutindo não, mas que sejam histórias voltadas sempre por mulheres ou não? Porque eu vou dizer uma coisa, eu estou enfrentando, como todas as outras mulheres da minha idade, uma carência absurda de personagens. Né? Não tem personagem para as mulheres mais velhas. Ponto. E quando tem, você entra por uma porta, sai pela outra, mas a cena é muito legal. E você faz aquilo porque a cena é boa, porque vale, mas você sabe que é uma cena num filme e acabou. Então, eu tenho essa preocupação com esse universo feminino absolutamente descartado na maior parte das vezes. Já está havendo uma recuperação e etc., até lá fora, né? Elas estão se produzindo, enfim. Então, a minha curiosidade é ver você tão jovem,
se o teu pensamento converge para que lado. É o simples fato de você ser uma mulher, já está implícito, já está seguro ali que a leitura daquela história vai ser filtrada por uma mulher. Ou você gosta de estar inserida e busca temas que representem a mulher de uma forma mais veemente. Sim, com certeza. Eu acho que o fato de ser uma mulher diretora, no meu caso, né, eu sou mulher e negra, né, o que é um combo. Isso repercute, sim, nas histórias que eu conto e nas histórias que eu vou contar ainda, né? E também na equipe que trabalha comigo, porque eu comecei fazendo filmes rodeados por homens. Assim, os meus primeiros filmes, meus primeiros curtas foram todos fotografados por homens, por exemplo, né? Eram todos fotógrafos homens. Eu tive problemas com todos, assim, e não foram poucos problemas, foram grandes problemas, assim, porque de problema de defesa de ideias, né? Deles não aceitarem, né, a minha palavra final, uma série de coisas. E aí eu me encontrei agora, né, desde do meu penúltimo filme, que é um média-metragem chamado Rainha, que, enfim, é um filme que repercutiu muito, ganhou mais prêmios, passou em Roterdã, passou no mundo inteiro, enfim, e continua, né? O filme está aí vivo, para quem quiser ver, inclusive está no YouTube, está no Porta Curtas também. No Rainha eu tive um grande encontro artístico que foi com a Júlia Zacher, que é também diretora, diretora autoral e também fotógrafa de cinema. E a partir daí eu comecei a trabalhar com a Júlia, assim, a gente começou a fazer essa dobradinha, né? Eu dirigindo e ela fotografando. E foi incrível trabalhar com ela, assim, para mim foi assim, tipo, toda uma mudança paradigmática. Eu falei, gente, é possível isso, né? Porque a gente encontrou um equilíbrio ali muito ligado nessa irmandade mesmo feminina, sabe? Assim, ela é uma mulher como eu, ela é generosa, ela respeita, ela consegue também, sabe, passar as ideias dela, agregar valor também ao que eu estou fazendo, de uma maneira respeitosa e vice-versa. A gente se escuta muito. Então, o Rainha, né, se você for ver, assim, vocês, é um filme preto e branco, é um carnaval filmado em preto e branco, e ficou uma coisa absolutamente linda, assim, é uma fotografia deslumbrante, e com sombras, né, trabalhando muito essa coisa das texturas, né, que é o contrário do carnaval, que é uma explosão de cores, né? Enfim, ficou um filme elegante, melancólico, atemporal, assim, né? Levou o carnaval para um outro lado que a gente nunca imagina. E é um filme sobre mulher, né? Um filme que eu estou fazendo uma trilogia sobre o carnaval, na verdade, que começou com esse filme, O Rainha. A segunda parte da trilogia é o Alfazema, que é o meu último filme, que é um curta. E aí eu vou filmar agora a terceira parte, que vai ser um longa. E aí fecha a trilogia do carnaval. Esses 3 filmes, eles são todos centrados numa figura feminina, assim, são mulheres protagonistas, assim, né? São histórias de mulheres. No Rainha, no caso, é uma mulher que sonha se tornar, uma jovem mulher que sonha se tornar rainha da bateria da comunidade dela. E aí várias coisas acontecem. A gente já sabe que ela se torna rainha de bateria, porque o filme começa com ela já vestida, mas aí tem um roteiro não linear, né? Ele começa meio que do final, mas aí tem um outro final, enfim, vocês vão ver. E aí é uma saga, é um filme de uma protagonista absoluta, é ela do início ao fim. O Alfazema já é um filme diferenciado, assim, já é um filme com vários protagonismos. Tem Elisa Lucinda fazendo Deus, né? Tem a Bruna Lins Maia fazendo Diabo. É um filme que brinca, né, com essas figuras, com esses arquétipos, dentro do carnaval, dentro desse contexto da folia, né? Enfim, é um filme sobre uma mulher que tenta, enfim, se mandar embora um amante que está debaixo do chuveiro dela e não sai desse chuveiro, é uma comédia. Então, é um filme cheio de mulheres, só tem um homem ali, que é esse homem do chuveiro, né? O boy, né? A gente chama de o boy do chuveiro. Só tem um homem, só tem um personagem masculino nesse filme.
E é muito interessante, assim, porque o universo feminino é muito rico, assim, sabe? Tipo, eu trabalhei agora, né, com a Elisa fazendo Deus, ela rouba a cena, assim, você tem que ver, porque a Elisa Lucinda é uma atriz de 60 anos, é uma poeta, né, uma multiartista, é um talento absurdo também, e que não foi bem aproveitado, assim, sabe, na história da nossa cinematografia, assim, por vários motivos, por ser negra, por ser uma mulher que foge dos padrões e etc. Então, a gente tem a nossa cinematografia e o audiovisual como um todo, ele é muito preso nesses estereótipos e nesses preconceitos todos em relação à mulher, né? A mulher foi muito apagada, né, na história do cinema, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Né? Então, assim, atrizes até os 35 anos, depois dos 35 anos, elas são praticamente descartadas, né? Até pouquíssimo tempo atrás, né? Agora que a gente está tendo, né? A gente está começando a ter essa conversa aberta, né? Em relação à paridade de gênero no cinema, porque também tem isso, né? As mulheres não podem contar suas histórias porque existe toda uma engrenagem aí misógina, machista e patriarcal que impede com que nós, autoras, consigamos chegar nesse lugar de ter nossos projetos selecionados, patrocinados, fomentados, etc, etc. E aí, o que acontece? A maioria das diretoras mulheres acabam seguindo por esse ramo do documentário, que é o viés mais fácil, né? Porque é muito mais fácil, mais barato fazer documentário. Porque ficção é muito mais complexo, muito mais caro, né? E tem isso tudo também, né? Os homens gostam de contar as histórias pelo ponto de vista deles, porque, né, os homens são machistas, principalmente aqui no Brasil, né? Eles querem estar sempre hipersexualizando os corpos das mulheres novinhas, né? Pagando peitinho aqui e ali, né? As mulheres sempre dependendo né? Circundando uma figura masculina, nunca no protagonismo absoluto, nunca donas de suas histórias, né? Nunca conduzindo uma narrativa do início ao fim. Então, tem uma série de coisas aí que agora a gente está começando a ter uma conversa franca no sentido de fato, mudarmos essa situação, até porque nós somos a maioria da população, as mulheres. Né? E não é justo que a gente tenha uma cinematografia, e mais que isso, não só ter, mas não é justo que a gente fomente, né? Porque nós pagamos impostos, né? Nós estamos fomentando esses filmes que estão sendo realizados com dinheiro público. Então, não é justo que nós sejamos mecenas de produções que nos apagam, como, né, tem acontecido ao longo desses últimos 100 anos de cinema brasileiro. Né, falando a verdade aqui. Então, acho que a partir de agora a gente vai entrar nesse momento em que as mulheres, de fato, vão ser donas de suas histórias, vão poder narrar suas histórias com suas protagonistas velhas, jovens, de meia idade, gordas, magras, pretas, trans, etc., etc., mais do que a gente já teve em toda a nossa cinematografia até agora. Né? Microfone, Clarice. É que eu preciso fazer xixi 1 minuto, pelo amor de Deus. Tá. O ID, eu estava vendo, assim, na pesquisa do... Yael, você quer falar alguma coisa? Pode falar, pode falar. Então, não, na pesquisa para essa mesa, eu fui ver a ficha técnica da Hora da Estrela, né? E realmente tinham pouquíssimas mulheres, né? É verdade. Assim, quase nada, né? Tinha você, a Suzana e mais uma mulher só, acho, né? Pouquíssima. Assim, e hoje em dia, assim, mudou isso? Sim, você que acompanhou esse processo de longa data? Eu acho que vem mudando e tudo que a Sabrina está falando, né, comprova isso. Por exemplo, teve uma demora para a gente poder ter fotógrafos, né? Fotógrafas mulheres. Então, era sempre, quer dizer, eu me lembro de uma época que nem assistente de câmera, que era, e acho que continua sendo como experiência, um passo para você assinar a direção de fotografia ou a câmera mesmo, porque às vezes são funções separadas, era dificílimo você encontrar alguma mulher. Eu me lembro acho que uma das primeiras, a Katinha, Kátia, agora eu estou num momento de vida que eu esqueço um monte de coisa, um horror. Mas ela era assistente do Lauro Escorel,
E ainda assim, depois ela fotografou, e ela é uma fotógrafa com uma luz, com um trabalho belíssimo. Fotografou os filmes da Chami e, enfim, vários outros aí. Mas isso que em montagem eu ficava meio irritada quando eu comecei a trabalhar, porque era como se eu cheguei a escutar uns comentários muito preconceituosos a respeito de montagem é um trabalho que cai bem para as mulheres, porque é quase um corte e costura, digamos, né? E nessa época que eu era assistente, eu comecei a fazer cinema no Rio de Janeiro, na verdade, tirando a Nazaré Ohana, eu, assim, alguma exceção mais antiga, a maioria dos montadores eram homens, né? E eu ficava muito irritado com esse conceito da montagem, porque, na verdade, na Moviola a gente tinha era uma máquina mecânica onde a gente tinha um rolo de filme de imagem e 2 rolos de som. Então, você trabalhava puxando os rolos de um filme de um determinado lado, cortava e colava a cada corte que você queria fazer, né? Então, realmente tinha essa operação manual, mas montar um filme é muito mais... Travou? Travou, né? Acho que foi ela que travou, né? A gente não está travada. Acho que não, né? Acho que não. Ah, tá. Ô, Clarice, então vamos Agora, Paulinha, aproveitando, desculpa, que a Clarice voltou, eu fico preocupada que a Sabrina tinha que sair um pouco antes, né? Que você tem outro compromisso, e a Clarice também. E eu acho que a gente tem que fazer jus à tal da arena inspiracional. Então, vamos deixar se alguém quer abrir microfone e fazer alguma pergunta e interagir, inspirar ou ser inspirado. Vocês não acham que é bacana a gente dar 10 minutinhos para isso? Você consegue, sim. Sabrina, ficar com a gente 10? Claro, sim, sim. Você também, né, Clá? Perfeito, eu não vou sossegar enquanto eu não assistir esse Rainha da Nem da eu. Sabrina. Sabrina, tem o link? Onde que a gente acha? Tá no YouTube, é só colocar Rainha Sabrina Fidalgo e tá no canal do Histeria. Sabe Histeria da Conspiração? Histeria Uhum. Sim. Tá lá, a Rainha Sabrina Fidalgo. Tá o filme na íntegra lá. São 35 minutos de filme. Assistiremos todas. Depois a gente quer te mandando o Zap Zap. Ô, Mulherada Linda Orgulho, quer falar? Mulherada Linda Orgulho? Acho que é a Cal. Não, só estou curtindo vocês, agradecer porque esse privilégio de estar ouvindo só mulher porreta, lindas, inspiradoras. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, compartilhar alguma... Bom, enquanto ninguém se habitua a abrir o microfone ou o vídeo, sabe que ficou uma pergunta para mim, que eu estava vendo a história da Marcélia, né? E muito louco que ela ficou, nós estamos de 85, quase 30 anos, sem ter destaque em nenhum papel. Quer dizer, ela foi ter o papel dela com a tua idade, claro, que foi o ano passado. Ela teve o primeiro papel da vida dela, né, sendo uma atriz amadora de teatro, pelo que a Aide está contando e pelo que a gente lê, né? Ganhou um premiaço, né? Um grande prêmio em Berlim. Urso de Prata em Berlim, né? Urso de Prata em Berlim, quer dizer, uma loucura. E aí, o ano passado, ela ganhou Brasília com aquele... Quem assistiu o Pacarrete? Eu não vi ainda. Eu. O que você achou de Pacarrete? O que você achou dela, assim, como... Você como atriz... Ela é uma grande atriz, ela é maravilhosa. Eu estou colocando aqui o link do Rainha, tá? Para vocês. Ah, obrigada. Ai, ótimo. Coloquei. O que você achou do processo? Enfim, acho que ela estava extravasante, né? Não, é uma das maiores atrizes do mundo. Não à toa ela ganhou a melhor atriz em Berlim, gente. Porque assim, ganhar a melhor atriz em Berlim não é para qualquer uma, não. Assim, a gente tem que procurar, inclusive, saber quais eram as concorrentes dela naquela época, porque certamente deviam ser grandes nomes assim do cinema mundial.
entendeu? Ela é realmente uma gênia da atuação. E é uma mulher também que foi muito apagada do cinema, por quê? Porque ela não corresponde, né, aos padrões estabelecidos, né, do mercado. É uma mulher nordestina, com cara de nordestina, né, enfim, mil coisas, e ficou aí. Ela fez filmes, obviamente, fez vários trabalhos, mas nada de grande expressão. Acho que ela fez TV também um pouco, mas, enfim, não teve o reconhecimento que deveria ter tido, sabe? Para quem ganhou um prêmio dessa envergadura, né? Então, assim, a gente vive num país muito injusto nesse sentido, porque em qualquer outro lugar do mundo essa mulher seria celebrada assim ad eternum, sabe? Por tamanha honraria, né? Assim, que ela trouxe para o país, né? Então é absurdo, mas assim, que bom. Eu fiquei muito feliz quando eu vi Pacarrete, do Alain. Eu vi Pacarrete, eu estava como jurada lá do Festival de Cinema de Vitória, e eu vi lá o filme pela primeira vez. Assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, até que enfim, papel à altura, né, do talento da Marcélia Cartacho, assim, porque ela faz uma bailarina, uma ex-bailarina mais velha, que meio que tipo, pira, não consegue aceitar, né, o lance da idade e meio solitária. Enfim, cara, é maravilhoso o filme. Mas esse link aí de você ter o personagem da sua vida, né? Isso é tão bonito, né? Qual foi o personagem qual é a da sua diferença vida? de interpretar para cinema, para televisão, para teatro? A única coisa que o intérprete quer é o personagem. Ele Faz persegue propaganda o grande personagem a vida inteira. Ô, Clarice, agora eu queria deixar... Deixa só registrar uma coisa, e a Clarice já falou, ela vai voltar a falar da peça. Mas, assim, você fala que não se sente à vontade, tão à vontade no cinema, mas, assim, o filme da Laís Bodansky, você me levou muito às lágrimas. É verdade, eu acho que ela está... Eu e Paula vimos juntas. Não, eu e Paula vimos juntas, você lembra, Paulinha? Lembro. E aí tinha roteiro, e eu, sua amiga, e eu já te falei isso, e eu falei, gente, com o amor que eu tenho a Laís e aos outros, a atores, Clarice foi o melhor, não é como atriz, foi o melhor, não, nem personagem, foi o melhor do filme. Gente. E tem essa coisa, assim, a Clarice trouxe um lado dela diferente, a Laís conseguiu extrair da Clarice um lado muito autêntico, muito verdadeiro. Ela faz uma mãe maravilhosa ali, assim. Eu acho. Falei. Eu devo a Laís e a Maria, que foi uma companheira de estúdio. Eu não sei se vocês sabem, eu fui avisada que eu ia fazer o filme 2 dias antes de entrar no set. Meu Deus! É lido. Que isso? Eu só sabia que ela se chamava Clarice, que no Le Père Quotidien eu fui me encontrar com a Laís, que eu tinha feito Chega de Saudade com ela, e ela falou, olha, assim, me contou a história, mais ou menos, mandaram o texto para mim, eu fiquei em pânico, não abri o texto, estava desesperada. Aí eu fui lá e não tinha roupa, não tinha nada, foi tudo assim... uma surpresa atrás da outra. Eu acho que eu acertei porque eu não parei para pensar. Não deu tempo para pensar na responsabilidade daquela personagem, entendeu? A Clarice é muito CDF, ela é muito CDF, muito. Eu nunca vi uma atriz tão CDF quanto você, sabia? Assim, e super... entregou, que é isso que eu falo, quer dizer, uma composição de... Nossa, quando você tem uma boa atriz e uma boa diretora, aí é maravilhoso, né? Porque aí sai aquilo ali. Assim, e também, quando você tem um diretor de fotografia maravilhoso, quando eu fiz o Chega de Saudade com o... Ai, meu Deus do céu, hoje eu não consigo falar a porra do nome, amanhã eu tenho que falar 37 poemas. Gente, fala o Valtinho? Não é o Valtinho? Walter Carvalho. O Valtinho, eu fui lá, paixão. Foi Valtinho, uma paixão. Carvalho. Porra, a hora que aquele cara chegava, as coisas que ele me falava antes de botar a câmera na minha frente, porra, fazer qualquer negócio, entendeu? Me levava. Valtinho é um poeta, Valtinho é um poeta. Ele verbaliza, quando ele chega, pelo menos eu ouvi coisa deles, assim, pequenas palavras antes de rodar, sabe? Antes de rodar, parece que ele sabia que se tocasse ali a pessoa gozava, entendeu? Sabia que estava ali no ponto, estava no ponto.
Então, eu tenho uma admiração, um respeito por ele e um agradecimento, que eu tinha uma cena tão difícil para fazer. Meu personagem não falava uma palavra, o filme inteiro entrava muda e saia calada. Mas E dançava muito. Uma das cenas que era a mais ousada, o cara que fazia comigo não era ator. Então, ele estava também desesperado. E a Laís revelou a cena no ato, na hora de fazer. E eu não sei nem se ele se lembra disso. Ele passou com a câmera marcando assim, ele abaixou e falou assim: agora nós vamos ter um encontro de alma, Clarice. Porra! Quem é o diretor? Quem é a pessoa? Você se entrega, sabe? Você naquela tensão, naquele medo, o cara fala, segura que vai ser um encontro de alma, entre a câmera e você, né? Não tinha diretor, não tinha ninguém ali perto, né? Claro. Então, isso são pequenos detalhes que eu acho que descortinam, te cutucam para liberar uma confiança, né, maior que você precise, talvez, né? Porque você se sentir assim, que o diretor não está gostando do que você está fazendo, aí é uma merda. E o Valtinho, assim como o Wim Wenders, não enxerga nada. Nada. Era bom, porque na época eu não tinha operado ainda, eu também não enxergava nada. Não, mas ele não enxerga nada até hoje. Ele usa um óculos 9,5, sabe? Assim, tipo, impressionante. Bom, gente, alguém quer se manifestar? Senão a gente vai ter que encerrar um pouquinho antes. Porque a gente vai... então, claro, faz a propaganda da peça para a gente assistir, que eu já assisti 2 vezes. Eu já pedi, eu falei, antes de você chegar, eu vou, amanhã, no Teatro Vivo, eu vou fazer um espetáculo ao vivo, sem plateia, olha que graça. Um espetáculo chamado Antônio, da tua tão necessária poesia, onde está presente Elisa Lucinda. Eu falo 3 poemas dela no espetáculo, adoro ela, puta atriz do caralho, maravilhosa. Maravilhosa. Agora que eu estou me dando conta, isso aqui tem mais gente me ouvindo, né? Desculpa, gente. Maravilhoso. Não, e além disso, vai ficar gravado. O espetáculo chama-se Antônio, da tua tão necessária poesia, vai ser @vivo.cultura. @vivo.cultura. É só uma sessão, amanhã às 8h da noite, é de graça, todo mundo convidado. Eu garanto que é legal. Assistiremos. É maravilhosa. Realmente, os Antônios da vida de Clarice e a poesia realmente valem acho que 1 hora, né? De monólogo. 45 minutos. 45, maravilhosa. É maravilhosa. Idê, Paulinha, Sabrina. Eu quero deixar um recadinho também. O Alfazema, que é a segunda parte dessa trilogia do Carnaval que eu falei, ele está disponível até o dia 22 na plataforma de streaming MUBI. Então, quem quiser assistir, entra lá no MUBI. Ele está passando... ao longo desse mês, ele está em vários festivais também, aí tem que procurar os festivais. Ele passa no Festival de Cinema de Vitória, ele vai passar no Festival de Cinema de Curta-Metragem de Madagascar, passou ontem em Luxemburgo. Dia 13 vai passar no Festival de los Derechos Humanos de Colômbia, e vai passar em outros festivais brasileiros que agora eu não estou lembrando o nome, mas, enfim, quem quiser saber a agenda de exibição do filme, é só seguir o Instagram do filme, que é @alfazemafilme, ou então me segue, @SabrinaFidalgo, com 2 O's no final, e o filme, de qualquer maneira, o Alfazema, ele está disponível na plataforma MUBI. É só entrar na MUBI e assistir. É isso. E você, que vem... E eu deixei aqui o link do Rainha também, para quem quiser ver. Eu vi. Está aqui no chat, né? Eu já copiei. Isso. Ótimo, Paula. Depois você passa esses links para mim. Eu estou tentando guardar de cabeça, que o meu papelzinho com caneta ficou em outro lugar. Não, passo e link, quando a gente anota no papel, sempre falta alguma letrinha, né? Eu, pelo menos, sou assim. E eu vim para a sala, numa poltrona, então, com celular, então fica mais difícil eu parar tudo para ir buscar. Tranquilo, eu quero
a gente está encerrando, né? E eu quero dizer que foi uma delícia estar com vocês, ter o papo com a Clarice, com a Sabrina, que eu não conhecia. Vou atrás de ver seus trabalhos, Sabrina. Também não conhecia a Paula e a Ela. Vai ser um prazer. Então, também foi muito gostoso conhecer o que vocês fazem, ouvir o que todas essas mulheres andaram falando aqui nessas lives. E espero continuar junto do trabalho de vocês, acompanhando com o maior prazer, porque de todas, inclusive das arenas inspiradoras, tá bom? Obrigada, gente. Assim, foi muito, assim, a gente faz sempre a curadoria com muito carinho, com muita atenção. Né? A Sabrina falou, não sei porque, né? No primeiro momento, não sei porque eu estava aqui, depois entendi tudo, né? Imagina, que a né? gente queria, Imagina. né? Que não, a gente ontem a Gisela, que é diretora do FIT Festival Internacional de Colômbia, né? E a Mariana Vinholes, que é uma uruguaia documentarista, elas falaram assim, eu realmente não sabia onde eu estava indo, o que eu ia fazer, mas aí a El me chamou, eu fui. Mas, no fim, eu acho que é isso que inspira, essa autenticidade, gera uma alquimia sem pauta, né? Que acaba dando certo. É isso, não adianta. Se a gente segue muito o script, a gente não deixa a alma realmente se encontrar com a outra alma, né? Eu acho que vale a pena. Então, eu só posso agradecer a todos vocês. E é que a gente fique muito conectadas, viu? Todas nós. Já tô com saudades. Beijo. Eu já estou seguindo todo mundo no Instagram já e me sigam também. Sigam os núcleos criativos. Sem dúvida. E, por favor, mandem os links das outras lives, principalmente de ontem, que eu tinha muita vontade de ver, só pude entrar tarde. Tá, o filme da Mariana, eu vou passar para vocês. Isso. Tchau, gente. Pode deixar. Tchau. Tchau. Beijos. Obrigada pelo convite. Boa sorte para todas nós. Terão mais convites, viu, Sabrina? Oi? Terão mais convites. Opa! Danilo, você quer falar alguma coisa? Não, Danilo, só em nome do Sesc, mais uma vez agradecer a presença de todas e encerrar aí oficialmente, então, as arenas inspiradoras. Obrigada, valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau.